7 minutos, como prometido no comecinho do Alta Frequência, a gente vai a Brasília agora conversar com o Márcio Rocha. Ele nos traz mais detalhes, mais informações, sobretudo quais serão os próximos passos do processo, não é, Márcio? Ontem o STF aceitou a denúncia da PGR, ou seja, tornou réus o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 aliados dele, sobretudo por tentativa de golpe de Estado, e agora você traz para a gente mais detalhes e os próximos passos do processo. Márcio, boa tarde. Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Pois é, com essa denúncia aceita, né, a gente tem novos passos aí envolvendo esse processo, esse inquérito, que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 7 pessoas nessa tentativa de golpe de Estado que foi registrada, né, aqui nos atos criminosos do dia 8 de janeiro de 2023, aqui em Brasília, né? A gente lembra que ontem a primeira turma do Supremo Tribunal Federal aceitou, né, recebeu por unanimidade e tornou todas essas pessoas réus, né, nesse processo, e agora segue analisando esse caso dentro mesmo da primeira turma. O recebimento da denúncia, a gente tem que lembrar, não significa a condenação dos envolvidos, já que antes do julgamento a gente tem uma série de passos que precisam ser feitos, né, antes desse julgamento propriamente dito. Então, são 3 fases principais. A primeira é a instrução criminal, que vai servir para a produção de provas, e aí inclui perícia, quebra de sigilos, também depoimentos de testemunhas. Após essa primeira fase, os réus serão ouvidos. E aí, depois de ouvir, né, todos esses réus, são 8, né, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, a Procuradoria-Geral da República apresenta as alegações finais. A gente lembra que esse julgamento também é feito dentro da primeira turma e é formada justamente por 5 ministros. São eles: Cristiano Zanin, que é o presidente desse colegiado, o ministro relator Alexandre de Moraes e também Carmen Lúcia, Flávio Dino e Luiz Fux. Ontem, né, depois da sessão do Supremo, o ex-presidente Jair Bolsonaro falou ali no Senado Federal 2 vezes, né? Primeiro, ele ficou durante 50 minutos falando, né, fazendo um pronunciamento para apresentando a defesa dele, acabou criticando principalmente o governo do presidente Lula, também o Tribunal Superior Eleitoral e, propriamente dito, né, o ministro Alexandre de Moraes sobre esse processo, mas depois ele parou, ficou 50 minutos falando sobre isso, depois ele parou, voltou para o gabinete do senador Flávio Bolsonaro, que é o filho dele aqui no Senado Federal, e ali por volta das 6 horas ele falou novamente e respondeu algumas perguntas dos repórteres. E ontem ele falou o seguinte, né, que não decidiu ainda se vai acompanhar esse julgamento presencialmente, porque a gente lembra, né, durante a primeira fase do processo ontem, na terça-feira, ele esteve presente na primeira turma, né, presencialmente, para acompanhar esse julgamento. Depois, de tarde, ele não apareceu e também, quando o julgamento foi concluído, ele também ficou aqui no gabinete do senador Flávio. E aí ele disse que ainda não decidiu se vai acompanhar esses casos presencialmente, mas também criticou muito a rapidez desse processo. Segundo ele, o processo dele foi muito mais rápido do que de outras pessoas. Lembrando também que a gente conversou, né, depois dessa fase da Procuradoria-Geral da República, será a vez dos advogados dos réus, né, dos 8 réus, que vão falar sobre o caso, e só depois que os ministros da primeira turma vão votar nesse processo. A gente lembra que em caso de condenação, né, fica a cargo dos ministros, dos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, também fazer a chamada dosimetria da pena, ou seja, o cálculo, né, de cada pena, de cada réu nesse processo, e aí a gente vai ver se eles vão cumprir pena ou não. A gente segue acompanhando aqui de Brasília, qualquer novidade chama vocês aí. Tá bom, então, obrigado, Márcio Rocha, trazendo as informações para a gente, né? O Márcio falou a respeito da dosimetria. Serão julgamentos independentes, tá, gente? Para que todo mundo possa entender, né? No caso desse primeiro núcleo chamado núcleo crucial, né? Os acusados foram separados, divididos em 5 núcleos. Esse primeiro núcleo foi o chamado núcleo crucial. Tivemos o julgamento ontem da admissibilidade da acusação, do processo. A acusação foi aceita pelo Supremo Tribunal Federal. Ontem, por exemplo, eram 8, né, acusados, agora são 8 réus, cada um deles acusado por 5 crimes. Então são 40 acusações diferentes. Agora, no julgamento, isso também foi analisado ontem, agora no julgamento serão praticamente 40 julgamentos diferentes. Um réu, por exemplo, pode ser absolvido de todos os crimes dos quais ele é acusado, ou pode ser condenado por 1 e não pelos 5, ou por 2, ou por 3, ou por 4. Isso vale para todos os réus. Então é um julgamento que tende a ser muito longo.
Esse julgamento da admissibilidade, da aceitação da denúncia do núcleo 1, terminou ontem. O julgamento do núcleo 2, que é o chamado gerenciamento de ações, será nos dias 29 e 30 de abril. O núcleo 3, ações táticas, é o núcleo militar. Julgamento nos dias 8 e 9 de abril. O núcleo 4, que é o núcleo da desinformação, julgamento nos dias 6 e 7 de maio. E o núcleo 5, chamado de desdobramento da desinformação, para esse núcleo a data ainda não foi marcada, a data do julgamento da aceitação ou não da denúncia. O processo em si, o julgamento do mérito, por exemplo, desse primeiro núcleo, o núcleo crucial em que está o ex-presidente Jair Bolsonaro, também ainda não foi marcada essa data. 2 horas e 13 minutos.